Bom, então essa semana nós vamos falar sobre os diferentes tipos de equações, né? Então vocês já viram lá no sétimo ano a equação do primeiro grau, já fizeram bastante, já aprenderam. No oitavo ano, nós vimos que às vezes nós temos duas incógnitas e aí nós precisamos de um sistema de equações, não é isso mesmo? E agora no nono ano vamos estudar mais a fundo as equações. Então, além da equação do primeiro grau, que vocês já conhecem, nós temos equações do segundo grau, do terceiro grau, do quarto grau, né? E assim por diante. Nós temos equações exponenciais, exponenciais lembra expoente. Então, olha só, a nossa incógnita está lá no expoente. Nós temos equações irracionais, e aí nós vimos que temos várias raízes aí irracionais, então temos equações em que a nossa incógnita está lá dentro do radical. Temos equações que também temos as equações literais, que mesmo no resultado ainda parece uma letra, hein? Então, nós temos esses tipos todos de equações. Nós podemos resolver as equações por tentativas, né? Mas às vezes é muito complicado. E aí, quando fica complicado, nós vamos isolar as incógnitas. Em todos esses tipos de equações, nós temos que isolar a incógnita para resolver. Só que nem sempre é tão simples assim, né? Nós já vimos na aula passada que podemos isolar a incógnita fazendo sempre as operações inversas, né? E nós podemos fazer isolando a incógnita, efetuando a mesma operação dos dois lados da igualdade, né? Ou invertendo as operações. Então, nós já vimos isso sobre as equações. Agora, vamos ver um pouquinho mais a fundo, vamos explorar mais esse assunto. As equações são muito importantes no estudo da matemática, da física e de várias ciências. Então, vamos lá, vamos aprender. Então, olha lá, diferentes tipos de equação. Vamos ver primeiro o grau. Então, olha só, x mais 3 igual a 5 é uma equação do primeiro grau. 2x mais 4 igual a x menos 2 também é uma equação do primeiro grau. Essas duas equações são equações do primeiro grau e o que determina o grau da equação é o expoente da incógnita. Aliás, o maior expoente das incógnitas da equação. Então, aqui, ó, o x sozinho é o x elevado a 1, né? Porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, x elevado a 1 é x. Aqui também, ó, 2 vezes o x elevado a 1, porque x elevado a 1 é x. Aqui também esse x é x elevado a 1, porque x elevado a 1 é x. Então, aqui nós temos equações do primeiro grau, então o que determina o grau é o expoente. Quando o expoente não aparece é porque é do grau 1, né? O expoente é 1, por isso que ele não apareceu aqui, tá? X elevado a 1 é x, não preciso escrever o 1 aqui em cima. Essa equação aqui, então, ó, é uma equação onde o expoente do x é 2. Ah, esse aqui não tem expoente, mas eu vou olhar o maior expoente. Então, esse daqui é 1, o maior expoente é 2, o maior expoente da incógnita é 2. Então, essa equação aqui é uma equação do segundo grau. Então, expoente 2, equação do segundo grau. Certo? Agora, 5 menos t ao cubo mais t igual a 6. Olha, o maior expoente de incógnitas aqui, ó, que a incógnita é o t, né? Para que ninguém pense que incógnita é só o x. Então, o maior expoente aqui das minhas incógnitas é o 3. Então, essa é uma equação de terceiro grau. Então, aqui é uma equação do terceiro grau. Certo? Ó, aqui o meu grau ficou escrito errado aqui em cima, hein? É porque é muito ruim escrever e segurar o celular, viu? Mas é grau, tá? Então, vamos arrumar aqui. Então, aqui, ó, é uma equação do segundo grau, não tem essa perninha aqui, não. Muito bem. Olha só. Então, temos lá, equação do primeiro grau, o expoente, o maior expoente é o 1. Então, são as equações que nós fazemos já desde o sétimo ano, todo mundo já sabe fazer muito bem. Equações do segundo grau, o expoente é o 2, e é essa aqui que nós vamos aprender no nono ano. Equação do terceiro grau, expoente,
O maior expoente é o 3, do quarto grau é o 4 e assim por diante, beleza? Então, assim definimos o grau da equação. Então, vamos lá, ó, outros tipos de equações, equações exponenciais. Então, na equação exponencial, olha lá onde está a incógnita, no expoente. Olha que legal. Então, eu tenho que descobrir 3 elevado a qual número que dá 9? 4 elevado a que número que dá 64? Né? E uma forma da gente resolver isso é por tentativas, né? Então, eu posso ir tentando lá, ó. 3, se fosse 1, 3 elevado a 1 dá quanto? Dá 3, então não deu 9. Ah, e se for o 2? 3 elevado a 2 é 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3. Opa, 3 vezes 3 dá 9. Então, 3 ao quadrado dá certo. Então, quem que eu tenho que pôr no lugar do t? O 2. Então, quem é o valor do t? T é igual a 2. Olha lá, por tentativa a gente resolve isso. Esse aqui é a mesma coisa, ó. 4 elevado a quem que vai dar 64? 4, vamos pensar, 4 elevado a 1 é só 4. 4 elevado a 2, se fosse o 2 aqui, é 4 vezes 4, que são 16. Então, teria que ser 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, mais uma vez, dá 64. Então, 4 elevado a 3 é igual a 64. E aí, eu descubro que o meu valor aqui, ó, da minha incógnita é 3. Então, x igual a 3. E agora, ó, equações irracionais. Olha onde está a minha incógnita, lá dentro do radical. Tá vendo? E aí, nessas equações, eu também posso fazer por tentativa. Então, eu vou pensar, a raiz quadrada de quem que dá 8? A raiz quadrada do 64 é igual a 8. Então, x é igual a 64, ó, porque o 64 que foi lá no lugar do x. X mais 4 igual a 2. Aí, aqui eu tenho que pensar também, olha só. Que número, né? 2 é a raiz quadrada de quem? É a raiz do próprio 4, não é? Quem que eu somo com 4 para continuar 4? Quem que eu tenho que somar aqui com o 4? O 0. 0 mais 4 é 4, que dá raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada do 4 é 2. Então, fazendo por tentativa, né? Usando a cabeça um pouquinho. Mas algumas são muito complicadas e a gente não consegue resolver assim, só pensando, né? Temos que ter algumas estratégias para resolver.